Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto eu estou retirando a minha máscara, vamos aproveitar e organizar o material para a nossa aula de hoje. Em nossa última aula, fizemos uma revisão do que estamos estudando sobre o corpo humano, desde células até os sistemas mais importantes de formação do nosso organismo. Vimos a importância e quais órgãos formam o sistema circulatório. Também aprendemos sobre sólidos geométricos e sua classificação. E também aprendemos a fazer leitura de imagens, que é quando vemos uma imagem e conseguimos dar conceito a ela. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre esse importante sistema que transporta vida e saúde para o nosso organismo. Também iremos continuar falando sobre sólido geométrico e suas planificações, bem como a importância da legenda para dar significado concreto à imagem. Para isso, faremos articulação com os componentes curriculares de ciências, literatura e linguagem e matemática. Então, vamos começar nossa aula, porque conhecimento nunca é demais. Hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sistema circulatório. Vimos que o sistema circulatório humano é responsável pela circulação do sangue de modo a transportar para o nosso corpo os nutrientes retirados pelo sistema digestivo e o oxigênio retirados pelo sistema respiratório e que é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. Mas do que é formado o nosso sangue? E por que o nosso sangue é vermelho? Existem algumas características que faz isso acontecer. A principal função do sangue é a distribuição dos nutrientes, do gás oxigênio e hormônio para as células do corpo humano. Enquanto vai passando pelo corpo, ele deixa alimento e oxigênio e recolhe os resíduos, pessoal, que nós chamamos de excretas, produzidos durante o metabolismo das células dos diferentes tecidos. Então, o nosso sangue, ele leva o oxigênio para o nosso organismo e recolhe o gás carbônico, que é o que nós chamamos de excreta. Na maioria dos vertebrados, o sangue é formado pelo plasma, que é a parte líquida do sangue que contém diversas substâncias. Também as hemácias, que nós chamamos de glóbulos vermelhos, e os leucócitos, chamados de glóbulos brancos. E também nós temos as plaquetas. Vocês já fizeram exame de sangue? Observem aqui esta imagem. Através, pessoal, de um processo que nós chamamos de centrifugação, que é um giro bem rápido, os laboratórios de exame conseguem separar estas partes que compõem o sangue. Cada uma dessas partes, observem aqui, nós temos as hemácias, nós temos os leucócitos e nós temos plasma e plaquetas. Cada uma dessas partes transportam um tipo de substância. Por exemplo, pessoal, as hemácias são responsáveis pelo transporte de gases, tanto do gás oxigênio como o gás carbônico que ela traz de volta. Os leucócitos são responsáveis por nossa imunidade e a nossa defesa. Imunidade é a defesa que o nosso organismo tem contra vírus e bactérias. E nós temos as plaquetas. As plaquetas, pessoal, elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Você já viu quando você se machuca e seu sangue ele escurece e vai criando uma camadinha assim para proteger que entre bactérias ali naquele furo ou naquele cortado? Então essa é a função dela, que é justamente de coagular e proteger aquela parte que foi cortada. Mas por que o sangue é vermelho? A
cor vermelha do sangue, pessoal, vem das células chamadas de hemácias ou glóbulos vermelhos. E eles são vermelhos porque dentro das hemácias existe uma proteína chamada hemoglobina, que essa hemoglobina ela tem átomos de ferro, isso mesmo, esse ferro que a gente conhece aí, na estrutura dela. Lá dentro da hemoglobina tem átomos de ferro. A hemoglobina ligada a átomos de ferro que dá essa cor vermelha ao sangue. Com certeza, algum de vocês já devem ter escutado falar nessa tal de hemoglobina. E é ela que recebe o oxigênio que vem com o ar que respiramos e o leva a todas as células do nosso corpo. E essa ligação, pessoal, do oxigênio com a hemoglobina se dá através dos átomos de ferro. Observem aqui. Isso que nós chamamos de ferrugem. O que acontece na ferrugem? A ferrugem não é quando o ferro está exposto ao ar, ao oxigênio. O oxigênio ele vai transformando o ferro e fazendo dar essa cor avermelhada, meio alaranjado escuro. É esse mesmo processo que acontece lá. Por isso que o nosso sangue tem essa cor avermelhada. É pelo contato dos átomos de ferro que estão dentro da hemoglobina com as partículas de oxigênio que chegam ali, que ele transporta. Está vendo, pessoal? A mamãe estava certa mais uma vez. Temos que comer alimentos ricos em ferro, como carne, feijão e espinafre. E agora você já sabe o porquê. Se falta ferro no nosso organismo, falta hemoglobina e oxigênio para as células. E isso se chama anemia. A criança anêmica fica fraquinha, desanimada, não quer fazer as atividades da escola e nem mesmo brincar. Um outro órgão importante que nós temos no sistema circulatório é o coração. É um órgão muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Ele é o responsável por fazer o sangue circular pelas artérias, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue para o resto do corpo, e pelas veias, que são os vasos que conduzem o sangue de volta para o coração. Então, pessoal, vamos observar agora a ordem de circulação do sangue pelo coração. Ela é a seguinte: o sangue do corpo vai para o coração pelas veias que terminam no átrio direito. Tá aqui no desenho aqui, ó. Do átrio direito, ela vai para o ventrículo direito. O ventrículo direito tem muito músculo, então ele empurra o sangue para os pulmões, que recebe o oxigênio e libera, solta o gás carbônico para o ar. Dos pulmões, o sangue volta para o coração, chegando no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo. E a partir daí, pessoal, o sangue vai para o corpo inteiro com muita força. Mas vamos ver uma animação que nos mostra como funciona a circulação do sangue pelo coração? A circulação pulmonar ou pequena circulação. Após o sangue circular pelo corpo, o sangue volta para o coração através das veias cavas inferior e superior. A veia cava superior transporta o sangue vindo dos membros superiores e cabeça, e a inferior traz o sangue da parte inferior do corpo, abaixo do diafragma. O sangue transportado pelas veias é chamado sangue venoso, e faz o sentido do corpo para o coração. O sangue venoso é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. O sangue entra no coração pelo átrio direito, então ocorre a diástole, que é o relaxamento das paredes do coração, ou relaxamento ventricular. Com isso, a válvula tricúspide se abre e o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Então ocorre a sístole, que é a contração das paredes do coração.
Com isso, a válvula tricúspide se fecha e a válvula pulmonar se abre e o sangue é empurrado do ventrículo direito para os pulmões, passando pelas artérias pulmonares. Nos pulmões, o sangue venoso libera o gás carbônico e absorve o oxigênio, transformando-se em sangue arterial. O sangue arterial leva esse nome porque circula nas artérias e faz o sentido contrário ao sentido do sangue venoso, ou seja, ele vai do coração para o corpo. O sangue arterial é rico em oxigênio e nutrientes. Esse processo de oxigenação do sangue é chamado hematose. Dos pulmões, o sangue passa pelas veias pulmonares e volta para o coração pelo átrio esquerdo. Novamente, com a diástole, a válvula bicúspide ou mitral se abre e o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E com a sístole, o sangue é impulsionado para a artéria aorta. Então a válvula da aorta se abre e o sangue é bombeado para todo o corpo, levando nutriente e oxigênio a cada célula. Pessoal, o vídeo deixou bem claro como ocorre a circulação, não é mesmo? E em nossa última aula, também falamos que as partes do sistema circulatório têm formato de sólidos geométricos e que os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Vimos alguns exemplos de sólidos geométricos, como esfera, cubo, cilindro, prisma, pirâmide e cone. O conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser divididos em dois grandes grupos. Esses dois grandes grupos são poliedros e corpos redondos. Vocês lembram? Os poliedros são as figuras geométricas formadas por faces. Então, todos eles aqui, nós temos faces formando esses poliedros. Nos corpos redondos, nós temos algumas faces ligeiramente arredondadas. E uma das características fundamentais dos corpos redondos é que quando nós jogamos ele ou colocamos em algum plano um pouco inclinado, esses objetos irão rolar. Essa, então, é a diferença entre poliedros e corpos redondos. Não confundam figura geométrica plana com figura geométrica espacial. As figuras planas têm todos os pontos no mesmo plano, como o círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o pentágono. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos apresentam altura, comprimento e largura, como o cubo, o cilindro, a pirâmide, o cone e a esfera. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Nos poliedros, todas as suas faces são compostas por superfícies planas. E nos corpos redondos, sua superfície apresenta alguma parte arredondada. Vamos ver se você consegue identificar quais são os corpos redondos desses sólidos geométricos. Se você respondeu o cilindro, o cone e a esfera, parabéns, você entendeu direitinho. Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico, podendo assim descobrir quais figuras planas formam esse sólido. Por exemplo, observe a planificação desse cubo. Quando ele se abre, percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, observamos que ela é formada por 4 triângulos. E no cilindro, temos um retângulo e 2 círculos.
Outra coisa que você já deve ter aprendido é que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices estão cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, observe o cubo. Quantos pontinhos ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? E por último, temos as faces, que são todos os lados da figura geométrica. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje iremos falar sobre planificações de sólidos geométricos. As planificações de um sólido geométrico é a apresentação das formas que constitui sua superfície em um plano. Essas planificações são usadas de várias maneiras, como, por exemplo, calcular a área de uma superfície de um sólido. Confira as planificações dos sólidos geométricos mais conhecidos através desta animação. Então venham comigo. Então, pessoal, vamos ver agora as formas geométricas espaciais e suas planificações. Vamos iniciar com o cilindro. Observem o cilindro. Esse cilindro, ele é formado, a planificação dele, quando nós o abrimos, o cilindro tem duas partes circulares e uma parte retangular. É importante que observamos que cada círculo se encontra de um lado desse retângulo. Então, se eu pego este cilindro e o abro, eu vou observar que ele vai ter esse formato que nós estamos vendo. Agora, pessoal, vamos a uma outra planificação. Vamos à planificação de um cubo. Observem que o cubo ele é formado por 6 faces, né, que tem o formato de um quadrado. Quando nós abrimos este cubo, né, ou quando nós planificamos o cubo, nós conseguimos encontrar uma das possíveis imagens, seria essa que vocês estão vendo agora, tá certo? Então nós teríamos ali 6 faces quadradas. Continuando, pessoal, nós temos o paralelepípedo, ou o prisma de base retangular, que é a mesma coisa. Vamos abrir este prisma, vamos planificá-lo para ver qual seria a sua forma planificada? Observem bem, pessoal, quando nós abrimos esse prisma, nós vimos que ele tem ali, ó, 4 faces retangulares e 2 faces quadradas. Vamos agora a uma outra imagem. Olha só, a pirâmide de base quadrada. Olha que legal quando abrimos a pirâmide de base quadrada, pessoal. Nós encontramos ali, ó, uma face quadrada e em cada aresta desse quadrado podemos ver um triângulo. E é essa a forma planificada de uma pirâmide de base quadrada. Agora, pessoal, que vimos algumas planificações, eu vou utilizar alguns modelos de planificação que se encontram em alguns livros didáticos e fazer um desafio. Vocês irão me dizer qual será o sólido formado por cada planificação. Então vamos lá? O primeiro, pessoal, a primeira planificação que nós temos é essa daqui. Qual sólido geométrico vocês acham que eu consigo formar através desta planificação? Vamos descobrir? Vamos usar a cola, pessoal, para poder firmar o nosso sólido. Então, pessoal, vocês conseguiram saber qual que era antes de eu montar? Na verdade, aquela era a planificação de um
cubo. Olha que legal o nosso cubo aqui formado. Vamos a uma outra planificação, pessoal? Olha só, eu vou escolher essa daqui, ó. A gente viu ela na animação. Qual será o sólido geométrico que eu consigo fazer através desta planificação? Vamos descobrir fazendo ela? E olha que legal, pessoal. Nós formamos uma pirâmide de base quadrada. Legal, não é mesmo? Vamos pessoal, uma outra planificação. Olha só essa daqui. O que vocês acham que eu consigo formar qual é o sólido que eu vou formar através desta planificação aqui? Será que vocês conseguem adivinhar antes de eu fazer ela? Vou começar a fazer. E olha só, pessoal, nós formamos um paralelepípedo, ou, se vocês preferirem, um prisma de base quadrada. Tá certo? Olha que legal, nós já temos 3 sólidos formados a partir de nossas planificações. Vamos à última então, pessoal? Observem ela aqui. Qual será o sólido geométrico que nós conseguimos formar através dessa planificação? Vamos descobrir? Olha que legal, pessoal. Formamos uma pirâmide de base triangular. Legal, não é mesmo? Então vamos deixar aqui a nossa pirâmide de base triangular. Pessoal, agora eu gostaria que vocês me respondessem. Existe alguma relação entre o que você vê e o que você lê? Observem esta imagem. O que podemos dizer que está acontecendo? Nela, podemos ver uma criança deitada jogando bolinhas de gude, que são figuras geométricas com formato de esfera, não é mesmo? O que é possível descobrir só observando a fotografia? E se nós acrescentássemos a ela uma legenda, será que facilitaria a nossa compreensão sobre esta imagem? Vocês sabem o que é uma legenda? Vamos ver agora, pessoal, alguns significados de uma legenda. Observem aqui. Nós temos como primeiro significado de legenda um tipo de letreiro com falas traduzidas dos personagens que se sobrepõe à imagem num filme, série ou outro vídeo, em idioma estrangeiro. São aquelas legendinhas que vêm embaixo quando o filme é estrangeiro, quando alguma animação é estrangeira, e lá embaixo vem o significado do que eles estão falando. Além da legenda ser utilizadas nos filmes, nos vídeos como nós vimos, elas também podem ser usadas em outras ocasiões para uma melhor compreensão. Às vezes, a pessoa até está falando na nossa língua, no português, mas para que a outra pessoa a entenda com maior clareza, ela utiliza também do recurso da legenda. Um outro significado é um texto breve e explicativo que acompanha uma imagem, gravura, um título ou um comentário. Nós vimos muito isso durante as nossas aulas em História, em Geografia, quando a gente apresentava alguma imagem, algum mapa, e nesse mapa e nessa imagem tinha uma legenda explicando qual era o significado daquela imagem. Um outro significado para a legenda seria inscrição em moeda, monumentos ou esculturas, que é para explicar qual é a finalidade daquele monumento, qual é a finalidade daquela escultura. E por último, pessoal, nós temos a legenda como explicação junto a uma planta ou uma carta geográfica também. Agora que conhecemos o significado e a função de uma legenda, vamos colocar uma legenda naquela imagem? Olha só, pessoal, menino ensina
como jogar bolinhas de gude em sítio em São Paulo. E agora, pessoal? A legenda está falando a mesma coisa que havíamos pensado sobre a imagem? Ela acrescentou ou não fez diferença? A legenda, nesse caso, nos trouxe outras informações. Por exemplo, só pela imagem não tínhamos conseguido definir o local em que a criança se encontrava. Já com a legenda, nós podemos observar que ela está em um sítio lá no estado de São Paulo. Então, pessoal, ler a legenda de uma imagem é muito importante para que possamos saber qual é a informação correta que aquela imagem quer nos passar. Hoje em dia, é comum pessoas pegarem imagens soltas e vincular informações que não são corretas, criando as chamadas fake news. Por isso, precisamos ficar atento com as informações que são vinculadas na internet. Bem, pessoal, chegamos ao final de nossa aula de hoje. Falamos sobre o funcionamento do nosso sistema circulatório, aprendemos a definir algumas planificações dos sólidos geométricos e vimos também a importância de uma legenda para uma imagem. Então, não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor. E tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.